Seja bem-vindo a mais essa aula. Eu sou o professor Cristiano Sena e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre discussão de um sistema linear. Bem, o que significa discutir um sistema linear? Nós já vimos em aulas anteriores que um sistema ele pode ser classificado, existe uma classificação de um sistema, quanto ao número de soluções que o sistema apresenta. Vale lembrar que se um sistema possui solução única, ele é classificado como sendo um sistema possível determinado. Também pode apresentar uma infinidade de soluções, e dessa forma o sistema é classificado como possível e indeterminado. E ainda, um sistema pode não apresentar qualquer solução, o sistema não teria nenhuma solução, e nesse caso ele é classificado como um sistema impossível. Bem, num sistema linear, nós temos basicamente as figuras das incógnitas, né? A gente tem sistemas, por exemplo, de incógnitas x e y, x, y e z. Claro que as letras pouco importa, podia trocar a letra x por w, por t, por qualquer outra letra. Mas basicamente nós temos as incógnitas do sistema, que são os valores para os quais nós estamos buscando as tais soluções, e nós temos ainda os coeficientes, que são os valores que multiplicam essas incógnitas, como também o termo independente, que é o valor que aparece normalmente à direita da igualdade, quando nós escrevemos 3x igual a 5. Então 5 faria o papel de termo independente. Bom, num sistema, é possível que aconteça de aparecer uma figura denominada de parâmetro. E um parâmetro nada mais é do que mais uma incógnita que aparece no sistema, mas não é uma incógnita do sistema. É uma incógnita que surge na substituição ou de um coeficiente ou de um termo independente. Então, quando nós temos, por exemplo, 3x, onde x é a incógnita do sistema, em vez de colocar 3, a gente coloca uma outra letra para representar esse coeficiente. Então, eu poderia escrever, por exemplo, a vezes x. E aí o x poderia ser a incógnita do sistema e o a seria o parâmetro. Então, por exemplo, como ilustração, observe o sistema 2x mais my igual a m, 6x menos 3y igual a 2. As incógnitas do sistema são x e y. São os valores para os quais, na resolução de um sistema, nós estamos buscando os valores como solução, os valores de x e de y. Mas observe que m ele surge como mais uma incógnita, não para nós determinarmos o valor de m no sistema. O m assume o papel de uma constante, que ao mesmo tempo é o coeficiente de y na primeira equação, como também faz o papel de termo independente nesta mesma equação. Então nós não estamos buscando o valor de m no sistema. Nós estamos buscando os valores de x e y. Mas m assume o papel de parâmetro desse sistema. Se nós resolvêssemos esse sistema, possivelmente os valores de x ou de y iam ser resolvidos e escritos em função desse parâmetro m. Bem, e aí o que vai acontecer é que para nós discutirmos o sistema, aí entra a definição do que nós vamos fazer, que é a discussão de um sistema, nós vamos dizer que esse sistema ele é classificado como possível determinado, possível e indeterminado, ou impossível, dependendo de determinados valores de m. Ou seja, dizer que o sistema ele é determinado se o m assumir tal valor, ou se o sistema é indeterminado se m assumir tal valor, ou ainda se o sistema é impossível para determinado valor ou determinados valores de m, é o equivalente a discutir um sistema. Então, discutir um sistema é classificar o sistema de acordo com os valores dos parâmetros apresentados nesse sistema. E o método de discussão de um sistema, eu vou lhe apresentar inicialmente na forma de um exemplo. Observe só. Vamos discutir o sistema 2x mais my igual a m, 6x menos 3y igual a 2, que é o sistema que foi apresentado no início. Então, para discutir tal sistema, a primeira providência é enxergar esse sistema na forma matricial, ou seja, na forma x igual a b, e aqui eu destaco
a primeira matriz, que é a matriz A, a matriz dos coeficientes desse sistema. É essa matriz que vai nos servir inicialmente de parâmetro. Observe que nós vamos calcular para essa matriz o valor do seu determinante. Então, calculando o determinante da matriz A dos coeficientes, nesse caso, nós temos esse determinante dado como menos 6, menos 6m. Então, a primeira providência é escrever o sistema na forma matricial, para, na sequência, calcular o valor do determinante da matriz dos coeficientes. Então, o sistema na forma AX igual a B vai nos mostrar a necessidade do cálculo do determinante de A. Uma vez calculado esse determinante, adotamos o seguinte critério. Se esse determinante for diferente de zero, nós temos um sistema possível determinado. E a justificativa para isso é relativamente simples. Porque se nós tivermos um sistema da forma AX igual a B, A vezes X igual a B, nós já vimos também em aulas anteriores que se o determinante de A for diferente de zero, isso leva a uma conclusão de que existe uma matriz que é denominada de inversa de A. E se existe a matriz inversa de A, ou seja, a matriz A é uma matriz invertível, nós podemos escrever que a matriz inversa de A vezes X, eu estou multiplicando o sistema, eu estou multiplicando a equação de ambos os lados pela inversa de A, é igual aqui, então, a inversa de A vezes B. Só que a inversa de A vezes A produz a matriz identidade. E a matriz identidade vezes a matriz X é basicamente a matriz X. Então, isso significa dizer que a matriz X é igual à inversa de A vezes B. E esse produto vai produzir uma única matriz, esse resultado, a inversa de A vezes B, cujo resultado, então, é o valor da matriz, são os valores da matriz X, onde vai nos dizer os valores das incógnitas do sistema. Ou seja, x é igual a tanto e y é igual a tanto. Então, nesse caso, nós teremos uma única solução para o sistema, e o sistema, dessa forma, é classificado como possível determinado. Então, se a matriz dos coeficientes for diferente de zero, como eu escrevi, nós vamos dizer que esse sistema é classificado como possível determinado. Assumindo esses valores para o exemplo dado, lembrando que o determinante da matriz A, do nosso exemplo, era menos 6, menos 6m, fazendo esse valor diferente de zero, isso implica que o m é diferente de menos 1, e nesse caso nós temos um sistema possível determinado. Então isso já é parte da discussão do sistema. Agora, se o m for diferente de menos 1, significa que o determinante é diferente de zero. Mas e se o m for igual a menos 1? E se o determinante for igual a zero? Então, as duas coisas, em termos de classificação, seja indeterminado ou impossível, podem ocorrer. Não quer dizer que ambas vão ocorrer de fato. Pode ser que ele seja só impossível ou só indeterminado, até porque, se o m for igual a menos 1, ou seja, um único valor, o que nós vamos fazer é substituir esse valor no sistema. Eu vou substituir o m igual a menos 1, que zera o determinante no sistema, e aí, nesse caso, nós temos o sistema 2x menos y igual a menos 1, 6x menos 3y igual a 2. Então, nesse caso, não há mais parâmetro, porque o valor do parâmetro já foi substituído, no caso do m igual a menos 1. Então, eu vou ter um sistema que, como o determinante da matriz dos coeficientes é zero, porque nós substituímos o m exatamente no valor que zera o determinante, das duas, uma. Ou o sistema é impossível, ou ele vai ser indeterminado. Ambas as coisas não podem acontecer simultaneamente nesse caso. O que pode acontecer em outros exercícios é que eu posso ter, fazendo um paralelo com esse exemplo, eu posso ter uma outra matriz que zera o determinante para mais de um valor de m. Digamos que o determinante fosse igual a zero para m igual a menos 1 ou m igual a 5. Aí eu vou substituir cada um de uma vez. M por menos 1 e enxergar o sistema para aquele valor de m, e depois substituir o m por 5, né, supostamente, não nesse exemplo, mas num outro exemplo hipotético,
e vou substituir o m por 5, e nesse outro caso eu posso ter o sistema impossível e no primeiro indeterminado, ou o contrário. Então o que eu vou fazer é substituir a cada momento o valor do parâmetro que zero o determinante e encontrar, para esse caso específico, se o sistema é indeterminado ou impossível. Assim, ao fazer, voltando para o nosso exercício, o m igual a menos 1, onde nós temos esse sistema 2x menos y igual a menos 1, 6x menos 3y igual a 2, resolvendo esse sistema, e aí vou fazê-lo na forma de escalonamento, ao escrever a matriz estendida desse sistema e escalonando essa matriz, escalonando esse sistema, eu vou substituir, observe, a linha 2 pela diferença da linha 2 e o triplo da linha 1. Porque se eu multiplico cada elemento da linha 1 por 3, subtraindo do valor correspondente na linha abaixo, nesse caso eu zero esse primeiro elemento da linha 2. Multiplicando 2 por menos 3 dá menos 6, e soma com 6 vai produzir o nosso zero. Observe que multiplicando então aqui o menos 1 por menos 3 dá 3. Somando com esse 3, de novo zeramos. Multiplicando menos 1 com menos 3 dá 3. Somando com 2, nós temos 5. Então, ao fazer essa operação elementar na segunda linha, especificamente na segunda linha, nós temos uma linha nessa segunda matriz que nos mostra claramente, essa linha 0, 0, 5, que é o equivalente a dizer nessa linha que 0x mais 0y é igual a 5, que caracteriza imediatamente uma equação impossível, pois nenhum par de valores x e y satisfaz a condição de que 0 vezes x mais 0 vezes y é igual a 5. O que faz com que não só a equação seja impossível, mas o próprio sistema seja impossível. Ou seja, se o m for igual a menos 1, nós temos a classificação desse sistema como sendo um sistema impossível. Então, resumindo, nesse caso, nós temos, para os valores do parâmetro m, se o m for diferente de menos 1, como havíamos visto inicialmente, o sistema é classificado como possível determinado. Em contrapartida, se o m for igual a menos 1, nós temos então o sistema impossível. E essa maneira de nós apresentarmos a classificação do sistema para cada valor do parâmetro é o que nós chamamos de uma discussão do sistema. Eu espero que você tenha compreendido. Até a próxima aula.